faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para a sua família. Vim aqui contribuir, trazer a minha contribuição para esse debate, apresentando um trabalho, um filme que eu produzi no ano passado, que foi o meu TCC na Faculdade de Jornalismo, na USP, sobre pessoas trans e travestis, e dando um enfoque especial aí na questão da prostituição de rua. Antes de apresentar, vou apresentar um trecho do documentário, que é um trecho que fala sobre a prostituição. Antes disso, eu queria falar um pouco sobre a história, né, sobre como surgiu esse projeto. Eu atuo no movimento LGBT já faz alguns anos. Eu vinha participando de manifestações. Eu compunha a extinta Frente LGBT da USP, né? E em 2013, quando houve aquelas manifestações que eu estava participando, aquele furor de uau, temos agora a chance de mudar o país. Em 2013, nessa época, eu decidi que queria deixar uma parte maior da minha vida da militância, não só a militância LGBT, mas fazer em intersecção, lidando com outros temas, porque eu acho que tudo isso está muito interligado. E nessa época que eu me filiei ao PSOL, eu passei a participar do coletivo Juntos. Agora eu estou afastado por questões pessoais aí, mas pretendo voltar, né? Tem a campanha da Erundina que quero participar. E nessa época que eu comecei a militar com o Tomás Mendes, eu lembro até hoje da primeira reunião do setorial LGBT do Juntos, da qual eu participei. Estava presente a Daniela Andrade, imagino que vocês devem conhecer, uma militante trans, diva, maravilhosa, e ela começou a falar sobre a situação das pessoas trans. Me impactou muito o momento em que ela disse uma frase em específico. Ela falou que mais de 90% das pessoas trans se prostituem para sobreviver. Aquilo me deu uma chacoalhada, me deu duas chacoalhadas, na verdade. A primeira, pela dimensão desse número, não é normal, devia ser um escândalo que 90% de todo o grupo social sejam obrigados a se prostituir para sobreviver. O segundo chacoalhão que eu levei foi por eu ter levado esse chacoalhão primeiro. Porque essa realidade ela já estava na minha frente. Eu estudo na USP, o bairro do Butantã, onde fica o campus em que eu estudo, é tradicional ponto de prostituição de travestis. Todos os dias, quando eu saio da faculdade à noite, eu me deparo com essas pessoas e eu não tinha parado para prestar atenção nessa situação. Que justificasse aquilo, né? E ele que forçou, aí em determinado momento eu pensei, vou fazer uma cara assim de que tá sendo horrível, tá sendo uma experiência terrível, ele vai perceber e ele vai parar, ele vai falar, não, tá bom, acho que eu tô forçando a barra aqui. E na verdade o que eu senti foi que ele ficou mais excitado com o fato de eu estar sentindo dor, o fato de ele estar me machucando. Parece que eu comecei a notar isso nos clientes, assim, sabe? Existe um certo tesão que eles sentem em imaginar que eles estão machucando a profissional do sexo. Bem, para falar um pouco da realidade, a gente veio, algumas semanas atrás eu vivi isso, presenciei a uma travesti dentro do centro de acolhida do município, tá? E o educador virou para ela e falou assim, ou você troca esse vestido, prende esse cabelo, ou eu vou te dar advertência e vou te mandar para fora, que o abrigo é para homens. A travesti estava de vestido, vestidão. Aí você já discute. Como? Por quê? Se ela está de vestidão. A regra do abrigo. Porque no CAD único, no Conselho Nacional de Assistência, no MDS, não é reconhecido a homossexualidade, o travesti, a transexual. Aí você vai discutir com o assistente social de plantão. Mas é a regra do abrigo. Então vamos discutir isso, vamos debater. Vamos para o Conselho Municipal, vai para a imprensa, para onde tiver. Porque hoje é direito. É direito dela se vestir da maneira que ela quiser. Que não afronte, é o que a Daniela colocou. Não desrespeite, não desrespeite o companheiro, o outro morador. Mas também
tirar sarro, falar que ela é obrigada, ela é uma mulher vestida. Se ela é uma mulher vestida, é uma mulher por dentro. Só que isso eu não sou apropriado para falar, porque ela é apropriada para falar. Porque ela sente essa dor. Ela sentiu esse dor preconceito. Da onde que tem que ser o profissional para apoiar, para acolher e dizer, estamos aqui. Porque o educador social é isso. É para isso. Dizer, companheira, minha querida, estamos aqui com você. Para te dar carinho, para te dar para tratar e te encaminhar, te auxiliar, não para discriminar. Se ela já sofre isso todos os dias na rua, como o padre Anderson colocou, que ela é usada, ela é xingada de dia, mas é usada à noite. Até mesmo por funcionários. Até mesmo por funcionários. Eu estou mentindo, meninas? Não. A gente tem aqui a Anitta. A Anitta é uma travesti, cadeirante, mas que montou no Complexo Bora Sempre, no Barra Funda, um grupo chamado Mexa, para travestis e transexuais. Aonde tem agora, dentro da casa Florescer, uma semana Vitor Ângelo, com diversas atividades, com diversos debates, diálogos. Mas pergunta se tem a representação do governo público ou estadual. Para quê? Para que debater, discutir, ouvir o usuário? Que é muito fácil debater e discutir lá dentro do gabinete. Agora, vir aqui e escutar, debater, é difícil. Ouvir a realidade, ouvir a verdade, é muito difícil. Eu acho muito importante falar da situação que as meninas que vem aumentando há uns anos, em vez de diminuir as meninas de rua, os LGBTs de rua, estão aumentando a cada ano. E é muito assustador isso, porque em vez de diminuir e mudar tem aumentando muito. E eu passo nas ruas, eu vejo as minhas colegas trans. Semana passada mesmo eu estava passando perto da República, saindo do metrô, tinha 2 garotas na calçada e passando 3 rapazes. Do nada começou a xingar, a chutá-las, mandando elas ir trabalhar e usando palavras de baixo calão. Para que isso? A menina já está ali, já está na vulnerabilidade na rua, ainda vem um cidadão que não sabe o motivo por que aquela mulher trans está ali e vem agredindo. Então é muito triste isso, acho que isso tem que mudar. Eu acho muito importante esses debates, essas conversas, para a gente chegar no ponto que venha diminuir essa população trans na rua, tanto mulheres trans, homens trans, num todo. Eu, há 6 anos atrás, quando eu estava em situação de rua, que eu cheguei a São Paulo, eu fui acolhida pelo CRD, conheci a Bruna Valim, no qual me estendeu a mão, no qual me ajudou muito e me mostrou os passos qual eu deveria seguir. Foi tudo muito respeitosa comigo, todos. Então, dali, com o respeito que tiveram comigo, me deram uma motivação, um combustível para me lutar e conseguir estar aqui hoje. Então, acho que falta muito o respeito pelo próximo mesmo, a igualdade. Não é porque a menina está na rua, está jogada, está suja, que ela não é igual a mim, que tenho casa, que estou limpa. Entendeu? Isso aí não existe cura, porque não é uma doença. É um ser humano. E as pessoas têm que respeitá-la. E o papel do movimento não é, sabe? E a gente tem muita gente que vem do movimento homofóbica. Homofóbica. E que vem falar, se ele estiver fazendo parte do movimento, eu não estarei mais. Eu falo, olha, é sua opção. Eu, enquanto coordenador desse movimento, eu tenho que acolher a todos e a todas. Eu tenho que respeitar. E está aí para ela discutir. E de trazer esse tema para nós é fundamental e importantíssimo. Então o papel do movimento primeiro é a discussão de política pública. E nós agora acabamos de apoiar, e eu estou muito contente, 2 grupos, o Arte Gay, não sei se vocês conhecem o Arte Gay, e uma companheira trans, ela não é da rua, mas a gente, o movimento, apoia ela acabou de se eleger ao Conselho Nacional de Assistência Social. Ela é trans e vai trazer o tema para dentro do Conselho Nacional de Assistência Social. E ela não estava tendo apoio dos outros grupos. Aí, com a fala do Movimento Nacional da População de Rua e do Samuel, a gente apoiou ela na eleição, ela foi a 3ª mais votada.
Porque ali estava querendo entrar outros grupos de igrejas evangélicas falando que eram usuárias para acabar com isso. A gente falou não. Aí botamos os ciganos, a população de rua, a questão transexual e os gays entraram como suplente, a arte gay entrou como suplente no Conselho Nacional de Assistência Social. Então para nós é uma luta, porque você trata sempre, ah não, LGBT não é, e hoje está na vulnerabilidade. Para nós a importância, eu trouxe até uns dados, da importância de ir para a rua hoje não é o trabalho na questão LGBT, é o preconceito familiar, é o rompimento da família que não aceita. Para nós é isso, a família não aceita. Então para nós está muito bem claro que muitos que vão para a rua é o desemprego, não, é o preconceito. É o preconceito tratado que leva essas pessoas para os equipamentos, que leva essas pessoas, né, para a situação de rua. E a rua muitas vezes, no âmbito da sua caixinha, do seu quadrado, ela não está preparada para poder. Ela não está preparada ainda também numa sociedade que exclui, homofóbica, a rua também se torna muito isso bem claro. Então acho que eu quero parabenizar aqui a organização da Parada Gay do Estado de São Paulo por trazer esse tema LGBT e as pessoas em situação de rua. E que vem aumentando. Que vem aumentando e muito. Isso a nível nacional. Há muito. E a gente não poderia aceitar isso. Né? Era uma questão que não poderia dizer, está aumentando para a rua. Tinha que estar aumentando no sentido de organização. Mas porque o preconceito, a violência é muito grande. E elas estão indo para a situação de rua. E a mortalidade dessa população é maior. A população LGBT é que mais morre em situação de rua. São dados que nós estamos pedindo por direitos humanos, nacional. O Leonildo está lá no Conselho Nacional de Direitos Humanos, a gente está pedindo para ele trazer esses dados, ele vai trazer para o movimento e a gente vai apresentar. Então, assim, para nós é essa a importância. Eu queria encerrar que eu trouxe uma cartilha do Cadastro Único, acabei de receber agora, quem quiser, que fala dos direitos do acesso da população de rua. Foi feito pelo Ministério, foi a última. Tudo que está aqui a gente não sabe se o temeroso vai acabar, nós estamos com medo, o golpe está dado, o golpe foi dado, e a questão, nós vamos perder muitas conquistas. Tem problema no governo Dilma? Tem problema. Tem problema no governo Haddad? Tem problema. Mas foi conquistas LGBT, foi conquistas da população de rua, foi conquistas dos movimentos sociais. Uma das primeiras questões que eu queria diz que o uso do cachimbo entorta a boca, Então eu, como padre, fiquei muito emocionado com o que falou hoje pela manhã em Roma o Papa Francisco. E ele, aqui está escrito em italiano, mas eu vou ler em português. Diz aqui: Deus não conhece a nossa atual cultura do descarte. Em Deus isto não entra. Deus não descarta nenhuma pessoa. Nenhuma. Deus ama todos. Se aproxima de todos. Um por um. Ele não conhece esta palavra, descarte de pessoas, porque é todo amor, é todo misericórdia. E isso vale para todos. Uma das coisas que me emocionou muito há pouco tempo, acolhendo os que chegam na Missão Belém. A Missão Belém é uma instituição católica que acolhe pessoas em situação de rua. E há pouco tempo, eu vou lá atender cada um que chega, conversar com cada um. E há pouco tempo, isso eu relatei, e quem acompanha no meu Face deve ter lido isso, porque é uma coisa que me tocou muito. E eu conversando isso com o outro padre, ele falou para mim: coloque isso ao público, claro, sem dizer quem é a pessoa, mas uma menina que chegou lá e quis conversar. Eu fui conversar, estava conversando com ela, e ela foi dizendo para mim tudo que ela sofreu na casa, na família. Ela disse para mim: quando eu ponho o meu tubinho e vou lá para a esquina e viro minha bolsinha, meu pai, conto com meu pai vai lá, me pega, me bate, me maltrata, toda a discriminação que eu sofri, todas as coisas. Aí eu perguntei para ela, falei assim: quem gosta de você? Quem te ama? Ela falou: a minha avó. Eu falei: como é que a sua avó te trata? Ela falou: a minha avó não me xinga, não me bate,
ela deixa eu ir lá na casa dela, eu posso tomar banho, trocar de roupa, ela faz a comida que eu gosto, eu deito no colo dela e ela acaricia a minha cabeça. Eu falei, pois é assim que Deus ama você. Ela falou, mas Deus me ama? Eu falei, ama, do jeito que você é. Aí ela me fez uma pergunta que eu carrego dentro de mim e que é uma pergunta muito séria. Ela disse assim, se Deus me ama, por que Ele me fez mulher num corpo de homem? Pergunta difícil, né? Aí eu fiquei em silêncio sem saber o que responder. E aí pensei mais um pouquinho e falei para ela, para que você tenha coragem de ser aquilo que você sente que é. Você tem que procurar. Ela se aliviou e falou assim, mas Deus não vai me castigar? Eu falei, por quê? Deus não tem o que te castigar. Você é filha de Deus. E Ele te ama do jeito que você é. E você tem que ter coragem de ser o que é. Assim também como aquela situação na Sexta-feira Santa com a Sheila aqui na Praça do Patriarca, que ela levou um susto porque ela estava na nossa via sacra e na hora que nós chegamos lá, um grupo de pessoas que estão em tratamento de dependência química começaram a fazer uma dramatização sobre a parábola do filho pródigo. E foi tão intensa a dramatização que a Sheila falou assim, nossa, mas isso aí já é maus tratos, isso não é mais dramatização. Isso aí já estão fazendo maus tratos, né? Porque estavam batendo lá no rapaz que estava fazendo a encenação. E naquela hora, olhando a Sheila, eu disse para ela, eu tenho que te pedir perdão, Sheila. Até ela se assustou e disse para mim, por quê? Você tem que me pedir perdão, você tem que me pedir perdão. Eu tenho que te pedir perdão por todos que te maltratam, todos que te discriminam, todos que tratam você com crueldade. E aí nisso que você estava falando, e hoje passando lá no chá do padre, até vi uma das meninas que estava lá no chá e fui conversar com ela. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar um alerta muito grande. As travestis aqui do centro de rua estão subindo. E me mandaram um recado do CDP1 de Pinheiros, onde elas estão presas. Vocês imaginem elas presas do CDP masculino, o que é que elas estão passando lá? A crueldade, a violência. E uma das coisas que se sente na rua, e que eu escrevi até um texto, tenho chamado muita atenção nisso, e uma coisa eu vou dizer para vocês, olha, eu me sinto tão bem de estar aqui falando com vocês, me sinto realmente em casa, e sinto que estou no meio de gente só do bem. Então eu me sinto muito bem. Depois de ter passado na Câmara hoje, é melhor estar aqui. Agora eu tive que enfrentar lá aqueles vereadores todos para do povo da rua. Eu tenho chamado muita atenção dos nossos irmãos de rua e tenho dito isso para os homens da rua. Eu falo muito isso para eles. Vocês maltratam as meninas, mas de noite vão dormir com elas. Então, por que durante o dia vocês as maltratam? Batem nelas, machucam. Eu conheço poucos que não têm o corpo machucado, com marcas de queimadura, com marcas de agressão, seja de guardas civis metropolitanos, seja de policiais, sejam retaliações e ferimentos nas prisões. Então, a crueldade que a sociedade toda tem, o preconceito e a discriminação com nossos irmãos e irmãs, é muito forte. E na rua se reproduz. Se reproduz. Porque, além da pessoa que está na rua receber a discriminação e o preconceito da sociedade como um todo, que xinga, que insulta, que desqualifica, que maltrata, muitas vezes nós temos que trabalhar. Eu acho que essa é uma grande missão nossa.
conversei isso já várias vezes com o Anderson, de que a população de rua não é um ET. A população de rua está dentro da cultura do mundo que nós vivemos, da nossa cultura das questões de gênero, do preconceito, da discriminação. O pessoal, nossos irmãos que estão na rua, eles também são colonizados por isso. Também esses valores entram neles. Douglas Cassiano, quando ele fala que eu acho engraçado, cadê o poder público na hora de estar com a gente? É muito fácil cobrar, mas é muito difícil ser cobrado. Nessa hora, todo mundo gosta de cobrar. Os usuários têm que respeitar, os usuários têm que fazer isso, os usuários têm que fazer aquilo. Mas cadê o respeito com os usuários? Cadê o respeito com a nossa classe LGBT, que tanto vem sendo massacrada, tanto humilhada, tanto negros, tanto cadeirantes, militantes e etc. Aí a gente vem, cadê a Secretaria de Serviço Social, a Secretaria de Direitos Humanos? Cadê? Não tem ninguém. Então, assim, é muito fácil cobrar os moradores de rua, os LGBTs moradores de rua, mas é muito difícil também ser cobrado. E eu vejo que está sendo muito complicado na nossa, quando a gente vai trabalhar na Casa Trans, porque a gente vem e não tem ninguém no poder público. E a gente queria alguém lá também, porque a gente está sendo muito cobrado das meninas, desse negócio de curso. Como que a gente vai fazer para daqui a 2 anos para fechar o negócio do colégio trans? E para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? A gente vai voltar para a esquina? Vai voltar a rodar a bolsinha? Vai voltar a vender o nosso corpo? Então, assim, a gente vem pedindo, porque a gente quer dignidade para essa menina merece, e essa menina merece o trânsito da cidadania participando nessas palestras que veio Mexa, junto com a cadeia trans, dando para ela. Porque se ela não vê o incentivo do trânsito da cidadania, não vê o incentivo do poder público, quem vai incentivar elas? Eu sozinha não posso. Eu sozinha sou mais uma menina transexual, moradora, dependente de um ser de acolhida. Bastante. Eu fiquei lisonjeado ver uma menina, uma cadeirante de roda, eu como deficiente físico, gay, né, assumido, não escondo isso dos meus professores, dos meus alunos e dos pais dos meus alunos, né? Tenho 55 anos, sou morador de São Paulo, quer dizer, eu não tive tanta sorte, tanto azar assim, né? Estudei, me formei, tive um pai preconceituoso, pernambucano, né? Mas não deixei a peteca cair, se ele me expulsasse de casa. Eu sou uma pessoa corajosa, estudei e batalhei. Então, tudo aquilo lá que você lê na Bíblia, o céu, o inferno, então você fica com aquilo na cabeça. Então, se você realmente não tiver uma estrutura, ou realmente não começar a ler, não começar a buscar, você geralmente usa isso, que realmente isso é pecado, que você vai para o inferno. E uma correção para o meu amigo aqui: nunca chame uma lésbica de sapatão. Isso é uma correção, porque se tivesse assistido um homem trans aqui, ia se levantar. Então, homem trans ou mulher trans. Então, é isso, padre. Minha pergunta era em relação a isso, né? Neste conceito, se geralmente está falando alguma travesti ou transexual, até mesmo gay, procura, em relação a esse pensamento
Porque muitas têm convívio com esse pensamento, muitas vezes não procura uma igreja ou até mesmo alguém com cabeça mais aberta, às vezes por intimidação ou vergonha. Tudo que é imposição é antirreligioso. Nenhuma religião, seja ela qual for, é religião de imposição e de ameaça e de castigo. Deus é amor, gratuidade e favor. Nunca imposição e castigo. Então, se você está libertada disso, sinta-se feliz. Deus te ama e mora em você. E isso é o que basta. O restante você deixa para lá. E olha, no inferno, se é que existe, deve ter muito hétero machista. Boa noite, meu nome é Elvis, faço parte da família Stronger, sou militante LGBT. Primeiro quero agradecer a Parada por ter trazido esse tema para o debate e quero lamentar pelos meus companheiros da militância que se dizem ser os tops da militância, que estarem na ponta, de não estarem aqui. Né? É muito triste, é muito lamentável um debate tão profundo, tão importante como esse, onde a gente vê a população LGBT aumentando nas ruas, principalmente a população de travestis, mulheres transexuais e homens trans, onde você vê a rodo na Cracolândia. E cadê a militância que se diz militar pelos LGBTs? Só milita por aqueles que estão no Jardim, só milita por aqueles que estão no Morumbi, só milita por aqueles que estão em Brasília? Mas e a população que realmente precisa, que está na rua? Que não tem casa para morar, que não tem comida, que não tem um cobertor? Cadê a militância LGBT hoje aqui num debate tão importante como esse? É isso que eu me pergunto, não é só a falta do poder público. Porque cadê a militância também aqui hoje? É vergonhoso não ver a militância hoje aqui. É vergonhoso não ver que não tenham mandado pelo menos uma pessoa de seus famosos grupos gigantescos, das suas famosas INGs. É muito vergonhoso isso. Né? E a companheira que falou ali do sindicato, dos telemarketing, né, eu gostaria de falar, companheira, leva uma pauta para o pessoal do telemarketing lá, porque os LGBTs têm sido muito desrespeitados no telemarketing. Tem sido muito desrespeitado, principalmente travestis, mulheres transexuais, não têm o direito de usar banheiro feminino. E padre, eu vou dar uma corrida atrás disso para saber como elas estão nesse CDP, vou correr atrás para saber o que está acontecendo e por que elas não foram ainda para o centro feminino, porque é o correto, né? Porque tem uma resolução aqui em São Paulo que diz que elas deveriam estar lá e não nesse local, então a lei tem que ser cumprida. Bem, era só isso mesmo, e companheiros, parabéns pela luta. Na igreja evangélica. Tem gente que olha para mim e pergunta quando é que eu vou me libertar. Aí eu falo para a pessoa, libertar de quê? Porque geralmente eles acham, não, mas é verdade, geralmente eles acham que isso, essa pessoa linda e maravilhosa que sou eu, por trás de mim tem a pombagira. Se eu estiver errada, alguém me corrija.